Salve nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando aí, como sempre, né, para mais uma live informativa das últimas notícias do Mengão. E olha, tem muita informação. Marcos Braz recebendo aí uma intimação do Ministério Público, vou explicar isso aqui para vocês. Tem informação também atualizada sobre o De La Cruz, seu empresário, né? O empresário do jogador se manifestou e também vamos pontuar aqui daqui a pouquinho. Informação atualizada dessa novela envolvendo o Bruno Henrique, o assédio cada vez mais da equipe do Palmeiras, tentando fazer de tudo para contratar o jogador pelos próximos 4 anos. Tem reunião também marcada amanhã com o seu empresário e vamos trazer mais alguns detalhes aqui também. Além disso, nenhuma novidade, né? O Vasco, como sempre, brigando pelo licenciamento do estádio do Maracanã e, obviamente, fez ali um ofício, vamos dizer assim, a promotoria, querendo também, mais uma vez, entrar na briga para administrar o estádio, né? Um monumento aí muito importante do mundo. Além disso, tem outras notícias sobre o jogo amanhã, Flamengo e Cruzeiro. Tanto o Tite como o elenco do Flamengo já embarcou para Minas Gerais, para o confronto no Mineirão, válido aí pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai trazer aqui para vocês agora a lista de relacionados, a provável escalação e as últimas informações. Lembrando que, para a galera que pergunta, cadê a Lelê? Amanhã tô de volta, tá? Amanhã estou de volta. Farei o pós-jogo normalmente. Após a partida do Flamengo, tem um pós-jogo aqui no canal Visão Rubro-Negra comigo. Então vocês já estão convidados a participar novamente aí, quinta, sexta, sábado, domingo e por aí em diante. A gente vai estar fazendo o nosso trabalho aqui normalmente, tá bom? Vamos lá, primeira lista de relacionados, pegando aqui a lista exclusiva do Coluna do Fla. Goleiros: Matheus Cunha, Rossi, Santos. Defensores à disposição pelo Tite: Ayrton Lucas, Mateuzinho, Felipe Luiz, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. Meio-campistas: Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Eric Pulgar e Ryan Lucas. Ryan Lucas, inclusive, é uma novidade, tá? Primeira vez que ele é relacionado, quase não sai, relacionado para a equipe profissional, vai para a viagem, então a surpresa em tanto, um moleque ali de muito potencial também, vivendo a base aí sub-20 do Flamengo, inclusive até postou uma foto ao lado do Vitor Hugo, outro menino que também era da base. Vamos ver, né? Quem sabe ele pode ser utilizado pelo novo treinador. E atacantes à disposição: Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha, Gabigol e Luiz Araújo. Então todos aqui à disposição para esse primeiro confronto. E a provável escalação, segundo o GE, é o seguinte: Rossi no gol, mantendo a titularidade mesmo com a troca de treinador. Lateral direito, a princípio, permanece Wesley. Zaga, pode ter surpresa: Fabrício Bruno e Davi Luiz. Léo Pereira pode estar perdendo um espaço com o Tite se ele não focar no futebol. Isso porque a gente sabe, tem acompanhado, que o Léo Pereira está um pouquinho desfocado em algumas festas. Tem saído até notícias aí, Léo Dias e companhia. E o Tite, ele é um cara que cobra muito, né? Essa questão de concentração, de compromisso no dia a dia. Então, possa ser que esse seja um dos motivos, ou não. Mas a gente vai estar acompanhando o dia a dia e apurando informações para trazer para vocês, tá? Mas Davi Luiz pode vir de titular, ao lado do Ayrton Lucas. Thiago Maia, Eric Pulgar e Gerson. Eric Pulgar fazendo segundo volante, Gerson mais adiantado. Everton Ribeiro como meio-campista. Bruno Henrique e Pedro permanecendo como a dupla do ataque do Mengão. Lembrando, inclusive, para vocês o seguinte: Gabigol, existe uma expectativa de que ele permaneça no banco de reservas, não por conta do atrito, entre aspas, com o Tite, mas pelo futebol também, que deu uma queda brusca, né, de rendimento, e pelo Gabigol também ser um outro atleta que não me parece muito focado. O Tite observa todos esses detalhes, tá? Sobre a questão do Maracanã, o Flamengo não vai jogar no Maracanã amanhã, mas no domingo, 4 horas da tarde, tem clássico. Primeiro clássico do Tite, Flamengo e Vasco, 4 horas. Já tem cerca de 55 mil ingressos vendidos, então promete festona mais uma vez dessa nação incrível. E para licenciamento, o Vasco mais uma vez entrou na justiça contra a renovação do TPU, né, que é o termo de permissão do uso do Maracanã. Isso porque o Vasco entende que se o governo do Rio de Janeiro, pela 10ª vez, autorizar a dupla Fla-Flu comandar e administrar o Maracanã, eles entendem então que o licenciamento não está dando direito nenhum para outros clubes concorrerem com uma forma de isonomia, ignorando qualquer proposta de maneira geral, até que se fosse melhor financeiramente. E aí o Vasco também
Segundo o Vasco, a renovação também estaria ferindo os preceitos que tangem o aluguel de órgãos públicos para terceiros. Então, o Vasco, sem nenhuma novidade, mais uma vez, super interessado a respeito aí dessa questão da administração. Ainda falando sobre Maracanã, o GE Globo também trouxe uma notícia que, cara, vai dar pano pra manga ainda, tá? Por incrível que pareça, que é o confronto Flamengo e Bragantino. O Landim deixou claro que não abre mão do Maracanã. O Bragantino não quer que a partida seja adiada e a Conmebol quer com antecedência administrar o estádio para cuidar do gramado para tudo na final, que vai ser entre Fluminense e Boca Juniors. Então, assim, essa briga que está tendo entre Flamengo e Conmebol, a CBF está tentando de uma certa forma costurar esse meio de campo, até porque o Fluminense também está incomodado com a postura do Flamengo, pelo fato dele estar na final, pelo fato dele administrar também o estádio. E aí, a CBF, segundo o GE, enviou um ofício hoje à Conmebol explicando os motivos por que o Flamengo quer jogar no Maracanã, mesmo que seja, entre aspas, a véspera de uma final. E aí o presidente Edinaldo Rodrigues já viajou, inclusive, para o Paraguai, que é a sede da instituição, para reunir ali com a Conmebol, para reunir com os representantes. E a gente vai ter que aguardar o desfecho dessa reunião, mas provavelmente o Landim já decretou que não abre mão dessa partida e bate o pé, deixando claro que a final da Libertadores é dia 4 de novembro e que ele vai jogar dia 28 ou 29 de outubro, normalmente contra o Bragantino. Então, cena para os próximos capítulos que ainda também pode estar acontecendo. Agora sim, sobre Bruno Henrique. Então, hoje o Vene Casagrande, ele cravou algo que alguns jornalistas também vêm cravando, de que independente das propostas e assédios do Palmeiras, o Bruno Henrique fica no Flamengo. O Vene até disse assim: Bruno Henrique não vai jogar no Palmeiras. E eu cravo aqui, ele será jogador do Flamengo em 2024. Então ele decretou que essa saída não vai acontecer. Passando aqui uma atualização rápida para vocês sobre a questão do Bruno Henrique e sobre a questão do Palmeiras. A última proposta, de acordo com o Guilherme Silva, foram 4 milhões de dólares em luvas diluídas nos 4 anos, ou seja, ele receberia 20 milhões de reais em 4 anos de contrato com o Palmeiras, mais 1,7 milhões de reais de salários, fora a questão de bônus, que poderia chegar a 2,2, 2,3, e também a questão das metas estabelecidas, né, das metas batidas que poderiam estar ali no bolo também, que ele poderia, de uma certa forma, sair beneficiado. Porém, o Flamengo, ele abre uma possibilidade de colocar mais um ano de contrato, ao invés de 2, colocar 3 anos, que é o que o staff dele quer. Mas os valores não devem ser tão alterados, porque a parte financeira do Flamengo tenta buscar um controle e um equilíbrio nas finanças de maneira geral. Então, Bruno Henrique deve ficar, jornalistas cravam isso, mas o Palmeiras está vindo com todas as cartas, colocando na mesa, assediando mesmo, financeiramente falando, para o Bruno Henrique ceder e jogar num outro grande clube também, que está sempre competindo aí de maneira geral, internacional e nacional também, tá? E teve até uma informação complementar do Samir de que o Corinthians também teve interesse no Bruno Henrique, mas ao fazer a consulta se assustou. Pô, o Corinthians é aquele cara endividado que não tem R$1 para comprar nada, mas está sempre querendo comprar mais e se endividar mais. O Bruno Henrique, ele é um jogador de um patamar financeiro grande. O Corinthians não tem condições hoje para fazer grandes contratações. Fez uma consulta talvez só para mostrar para o torcedor corintiano que está trabalhando. Mas a gente sabe que o Corinthians não tem nenhuma possibilidade de arcar com os vencimentos do atleta. Então essa consulta só passou literalmente de uma sondagem e depois de saber dos valores, o Corinthians não foi mais à frente. Marcos Braz, jornal O Globo, Marcos Braz foi autuado por lesão corporal contra o torcedor e o Ministério Público pede, inclusive, né, para o nosso dirigente, a promotoria pede que depois de analisar as câmeras de segurança do shopping, os depoimentos prestados, o Marcos Braz e o Carlos André, que foi aquele cara que é amigo, né, diretor que organiza imóveis, etc., perseguiram Leandro em um corredor do shopping e o agrediram com socos e chutes. A manifestação também afirma que não foi comprovado que Leandro fez qualquer tipo de ameaça a Braz ou a sua família. Então, Marcos Braz pode ser aí autuado pelo Ministério Público e a promotoria pediu, inclusive, o arquivamento das acusações contra o Leandro, torcedor rubro-negro que foi agredido. Em breve ele deve estar tendo que dar respostas aí na justiça, mas ainda de maneira geral. E sobre o De La Cruz, a atualização importantíssima,
Que o De La Cruz tem um acordo verbal com o Flamengo não é novidade para ninguém. Que o De La Cruz é interesse do Flamengo também não é novidade para ninguém. Inclusive, muitos jornalistas tratam a notícia como se fosse novidade. Não é novidade. O Flamengo nunca deixou o De La Cruz para trás. O Flamengo não contratou porque o River Plate fez jogo duro. Porém, atualizando aqui, o Bruno Lemos, nosso parceiro lá da S1 Live, disse o seguinte: perguntei ao Paco Casal, que é o empresário do jogador, hoje, no dia de hoje, 18 de outubro de 2023, se Flamengo e Palmeiras tinham negociações pelo interesse ao atleta. E o empresário do jogador disse o seguinte: Flamengo, ok. Só isso. Resumindo, Palmeiras pode ter manifestado interesse, mas ainda não procurou, muito menos o atleta, muito menos o River Plate. Já o Flamengo procurou o empresário, já tinha conversado com o jogador que quer vir para o Flamengo e já tinha conversado com o River que deu um não. Mas ele deixou claro que só o Flamengo está negociando e que não tem mais nenhum clube em disputa, pelo menos até essa circunstância, tá, galera? Mais informações a gente deve estar voltando amanhã, pós-jogo amanhã, espero vocês aqui ao vivo comigo. Tô de volta para trabalhar, obviamente, já estava trabalhando dos bastidores, mas para estar aqui na telinha com vocês, acompanhando o chat, acompanhando também a galera de maneira geral que expressa a sua opinião e que deixa seu comentário aqui abaixo, tá bom? Deixa o like, se inscreva no nosso canal, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.